Bom, mais uma vez, boa tarde. Estamos dando início à nossa correção das atividades, né, do nosso estudo dirigido, da terceira verificação da aprendizagem. Eu vou fazer o partilhamento de tela para que fique mais fácil o nosso diálogo. Então, eu vou tentar transitar entre duas telas. À medida que eu for fazendo essa transição, a gente vai fazendo a abordagem dos conteúdos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Romulo. Tudo na paz? Tá tudo na paz de Deus, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Então, tá muito bem. Então, vamos lá, gente. O nosso, conforme vocês receberam, né, esse material foi disponibilizado antes, a gente vai começar falando de algumas questões conceituais e quando for para a parte prática relacionada a cálculos, aí a gente vai fazer uma outra abordagem, né, através de uso de tela em mesa digitalizadora. Bom, então, estamos aqui hoje, né, aqui começando pela questão número 1. Algumas questões, elas serão abordadas de uma maneira mais simplória, pelo fato de que são questões conceituais, né, aquelas que necessitam de um maior raciocínio. A gente vai ficar fazendo essas abordagens aqui. Mas vamos lá. Defina corretamente os conceitos básicos de genética abaixo citado. Vamos iniciar pelo bloco gênico. O bloco gênico, alguém se habilita? Quer falar sobre? Bom, já que não, né, o bloco gênico, ele trata-se da região... Oi, pode falar aí, Pelo. Meu microfone estava desligado aqui, eu não tinha visto. Sim. Eu coloquei só que é o local onde se localiza o gene. Certo. No cromossomo. Só complemente assim, no cromossomo. Né? Ok. Lembrando que o plural de locus é loci, tá? Muito Ixi, bem. Passei foi longe. Não, mas relaxa aí. Professor. Pois não, Rômulo. Eu coloquei parecido, mas de outro modo. Coloquei o locus gênico, né? Compreende o local dentro do material genético. Aí eu botei o cromossomo. Certo. Porque quando a gente fala do material genético, você está se referindo ao genoma como um todo. E neste caso, né, quando a gente fala do material genético, ele pode estar compactado ou não. Aí eu estou tentando fazer uma relação para ficar mais facilmente compreensível, que seria no cromossomo, lembrando que o cromossomo nada mais é do que uma parte do genoma. Sim, eu coloquei aqui, no cromossomo. Beleza, perfeito. Então, vamos partir para a letra B, o que são alelos dominantes, né? E a gente pode fazer logo um contraponto com a letra C. Os alelos dominantes são aqueles que apresentam uma maior expressividade, definindo assim a característica, né? Lembrem-se disso daí. Algumas pessoas podem dizer que o alelo recessivo ele não se expressa. Isso não é totalmente verdade. Ele se expressa, mas no caso de um indivíduo heterozigoto, a exemplo, o azão-azinho, a expressão do alelo recessivo não é suficiente para definir a característica, né, que é imposta pela expressão do alelo dominante. Gente, Sim, senhor. beleza? Eu botei assim, pessoal. Os alelos dominantes, né, podem ser definidos como o que, né, eles são, e mesmo em dose simples, ele consegue se manifestar. Isso. Já o alelo recessivo são alelos com menor expressão e que só determinam a característica que está relacionado se o indivíduo estiver em homozigose, né, homozigose recessiva. Aí ele se manifesta. Isso em casos, como a gente sabe, de dominância completa. Isso mesmo, eu botei. Então, vamos lá. Letra D. O que é um indivíduo homozigoto, né? Alguém se habilita? Pode ser eu, professor. Eu coloquei que são aqueles que possuem dois alelos iguais no locus gênico. Para o mesmo locus gênico. Perfeitamente. São indivíduos que, para um determinado locus gênico, os seus alelos, eles são idênticos entre si, né?
podendo ser, se o alelo for dominante, ele é homozigoto dominante. Se o alelo for recessivo, ele é um indivíduo homozigoto recessivo, né? É o famoso azinho, no caso do homozigoto recessivo. Já o heterozigoto, Kelly, vamos lá participar. Yasmin está um pouquinho doente hoje, né? Yasmin, estou dando um desconto. Kelly, você poderia dizer para a gente o que é um indivíduo heterozigoto? Professor, não deu para me responder. Tá, tudo bem. Então, o indivíduo heterozigoto é aquele que apresenta alelos para um determinado locogênio, alelos diferentes. O nosso querido azinho, esse é um indivíduo heterozigoto. Tá, letra F. O que seria um genótipo? O genótipo, né, ele é o conjunto de alelos ou conjunto de formas gênicas de um determinado indivíduo. Ou, em alguns casos, a gente pode falar de frequências genotípicas quando a gente trata de uma população, tá? Então, você tem genótipo, você pode entendê-lo como de uma maneira pontual para um indivíduo ou simplesmente de uma maneira mais generalista envolvendo a população. Professor, Pode falar. o senhor não vai querer receber, não, né? Não. Semelhantemente aos outros momentos, esse é apenas um momento norteador para a nossa próxima avaliação. Ainda bem que o meu tá todo riscado aqui. O importante é que você não se complique. Se você conseguir entender, né, dentro daquilo que você fez, tá perfeito para mim, né? O importante é a sua compreensão. Então, vamos lá. Fenótipo. O fenótipo, ele é o produto da expressão do gene. Então, o fenótipo é a característica que ela pode ser mensurável, entre aspas, visível, né, relacionado a dada característica. Por que eu botei esse entre aspas? Tá, tudo bem. A cor dos olhos, a cor da pele, o cabelo, né, a ondulação, se ele é liso, se é ondulado, se é encaracolado. Tudo isso está diretamente relacionado com o genótipo, né, que é a manifestação dele. Só que, algumas vezes, o fenótipo é uma característica bioquímica. É a presença de uma molécula, a presença de um determinado tipo de proteína, né? Isso daí também pode ser considerado fenótipo, apesar de estar no nível molecular. Bom, pode falar. Coloquei que o fenótipo era a expressão de um conjunto de características oriundas do genótipo combinado com a interação com o ambiente, tá correto? Perfeito. Eu não mencionei esse detalhe, mas você chamou muito bem a atenção pelo fato de que o fenótipo ele pode sofrer interferência ambiental. Né? Quando eu digo que pode, a exemplo, a produção de madeira, a produção de frutos, né? Vamos lá, o desenvolvimento em estatura de uma planta, tudo isso pode ser influenciado pelas condições ambientais. Todavia, quando eu falo que pode, temos o outro caso onde não haverá a manifestação do ambiente, né? Não haverá influência do ambiente para a manifestação da característica. É o caso de características monogênicas, tá? Como cor das flores, a exemplo. Né? Ela não sofre influência ambiental. E o último caso aqui, né? A letra H, o indivíduo testador. O indivíduo testador é aquele empregado para a realização de um cruzamento teste. Ou seja, quando você tem um indivíduo com a característica dominante, você emprega um indivíduo homozigoto recessivo para que ele, né, a partir de um processo de cruzamento, você consiga verificar se por meio da descendência, se aquele indivíduo com a característica dominante, que você não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto, o padrão de herança, quando cruzado com um indivíduo testador, deste cruzamento teste, ele vai definir para você, né? Porque se toda a descendência for igual ao dominante, é um indicativo de que o indivíduo testado era homozigoto dominante. Mas se durante o cruzamento a descendência 50% for igual ao indivíduo homozigoto dominante e 50% for igual
ao indivíduo homozigoto recessivo é um indicativo de que aquele parental que você estava testando, ele é um indivíduo heterozigoto. Vamos lá, questão número 2. Gregor Mendel utilizou a ervilha em seus experimentos para definir seus postulados. Por que será que ele escolheu a ervilha? Quem sabe, Luíta? Vai, Romulo, responda essa daí. Oi? Responda essa Oi. daí, a segunda. Só um minuto. A segunda, né? Ele foi utilizado, né, porque era de fácil cultivo e produz um grande número de descendentes férteis e variedades, né, de fácil identificação com características distintas, ciclo da planta, né, vida curto, né, o ciclo dela é curto, e o que permite várias gerações em pouco tempo. E também a facilidade na polinização artificial, né? Porque ele pegava a flor e polinizava manualmente, ele mesmo, né? Sim, sim. Então, todas essas características, facilidade de cultivo, facilidade de realização de cruzamento artificial, né? A presença das características contrastantes, variedades com características contrastantes, foram situações marcantes. A capacidade de autogamia da ervilha, tudo isso foram características que fizeram com que Mendel chegasse a seus postulados. Né? A partir do estudo, empregando esse modelo biológico, Mendel chegasse a seus postulados. Aqui é a pergunta que eu dou várias oportunidades para vocês lembrarem, né? Que esta pergunta certamente estará na prova, né? Certamente não, depende da aleatoriedade com que ela é sorteada pelo SIGA. Mas eu sempre digo, meus alunos precisam compreender a primeira e a segunda lei. Precisam saber de seus enunciados para poder ir adiante. Tanto é que até no exame final cai no idealismo, cai a primeira e a segunda lei, né? São estratégias que, com certeza, eu sempre exploro. Então, defina corretamente a primeira lei de Mendel. A primeira é a lei do monohibridismo, ou simplesmente chamada lei da segregação. Nesta daí, a gente sabe que é definido como cada característica é determinada por um par de alelos, um par de fatores, que durante a gametogênese, que é a meiose, esses fatores se separam, indo um para cada gameta. Já a segunda lei de Mendel, né, a também chamada da lei da segregação independente ou lei do dihibridismo, diz que quando duas ou mais características são consideradas, verifica-se que as mesmas segregam independentemente umas das outras, formando todas as combinações possíveis. Bom, esses são os enunciados da primeira e segunda lei. E determine qual a relação existente entre a primeira lei e a meiose. A primeira lei de Mendel é a meiose, porque se vocês observarem, quando ele diz que cada característica é controlada por um par de fatores que durante a gametogênese se separam, nós temos a separação dos fatores, do azão, do azinho, né? Após terem sido replicados, os cromossomos homólogos se separam em anáfase 1. E continuando o conceito, né? Então, que os fatores se separaram indo um para cada gameta. É o momento em que, na anáfase 1, acontece a separação dos cromossomos homólogos, logo em seguida, na anáfase 2, nós temos a separação das cromátides irmãs, indo uma cromátide para cada gameta, onde cada uma dessas cromátides leva o fator ao qual Mendel mencionou, que hoje nós sabemos que são os alelos, tá bom? Então, essa é a relação direta da primeira lei de Mendel com a meiose. Tá. Agora vamos... Pode repetir a relação? Eu me distraí aqui um pouco. Sim, posso sim.
A questão da relação existente é porque quando o Mendel, no seu enunciado, ele fala sobre que cada característica é determinada por um par de fatores que durante a gametogênese se separam, a separação dos fatores, ele estava se referindo aos eventos que acontecem na anáfase 1, que é a separação dos cromossomos homólogos. E no final do enunciado diz, indo um para cada gameta. Quando ele fala de indo um para cada gameta, é o momento da anáfase 2, onde há a separação das cromátides irmãs, indo apenas um alelo para cada gameta. Ok? Ok. Beleza. Então, vamos aqui para a questão número 4. Determine quais os genótipos dos indivíduos da primeira e da segunda geração filial, que é F1 e F2, respectivamente, de cada um dos cruzamentos abaixo. Então, eu vou precisar da ajuda aqui da mesa digitalizadora para a gente compreender melhor. O primeiro cruzamento, né, nós temos o azão-azão versus azão-azão. Isso é a geração parental. Ele pede que esses cruzamentos a gente defina o produto de F1 e de F2. Então, sabemos que nós temos as seguintes possibilidades de cruzamento. Se esse gameta se unir com esse, o indivíduo em F1 formará azão-azão. Se esse gameta se unir com o outro, teremos outro azão-azão. Se esse gameta se unir com esse primeiro, outro azão-azão. E se os dois últimos gametas aqui se unirem, mas, de novo, azão-azão. Bom, percebam que a geração F1, do cruzamento de dois indivíduos homozigotos dominantes, só tem indivíduo, né? Nós temos aqui 100% de indivíduos homozigotos dominantes. Gente, se eu continuar neste processo, a F2 é o produto de cruzamento, né? Azão-azão, que é o produto de cruzamento de F1, com ele mesmo, né? Se eu pegar aqui, ou por autofecundação, ou por endocruzamento, que nós temos aqui, nós, mais uma vez, teremos indivíduos azão-azão, quando eu pego esse com esse. Se eu pegar este com o segundo, outro azão-azão. Se eu pegar o segundo com o primeiro, azão-azão. E se eu pegar o segundo com o segundo, também teremos azão-azão. Então, aqui está a minha F2. Ok? No segundo cruzamento, né, deixa eu abrir aqui no outro computador para eu verificar qual é. Achei aqui, né? A próxima questão, ele pede o cruzamento de, aqui o parental, azão-azão versus azinho-azinho. Bom, do cruzamento desse indivíduo, eu vou ter aqui indivíduos azão-azinho em F1. De novo, azão-azinho. De novo, azão-azinho. E, por último, azão-azinho. Então, do cruzamento, né, aqui é o ponto final. Do cruzamento de um indivíduo homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, eu tenho uma F1 de heterozigotos. E o produto da F2, neste caso aqui, nós temos um endocruzamento, seria azão-azinho com azão-azinho. Quais são os possíveis genótipos que eu vou ter? Azão-azão, esse com o outro, azão-azinho, esse com o primeiro, respeitando a dominância, azão-azinho, e os dois últimos, né, azinho-azinho. Então, está aqui o resultado de F2. Até aqui tudo ok? Ok, professor. Tá? Só lembrando, a aula está sendo gravada. Qualquer dúvida posterior, vocês podem voltar e assistir aqui. Deixa eu ver. Alguém aparentemente levantou a mãozinha. Deixa eu ver aqui quem foi. Não. Ou foi algum comentário no chat? Sim. Tá. Não, só a Yasmin falando que compreendeu. Tá. Bora lá, mais uma vez agora, para o próximo cruzamento. O próximo cruzamento, que é a alternativa C, nós temos... Deixa eu dar um ESC aqui, para poder limpar a tela. Né? Mais uma vez.
nós vamos ter agora, na geração parental, da alternativa C, ele pede azão, azão versus azão, azinho. Então, o raciocínio é o mesmo, né? Nós temos aqui azão, azão, em F1, azão, azinho, azão, azão e azão, azinho. Percebemos dois indivíduos homozigotos dominantes e dois indivíduos heterozigotos. Neste caso daqui, aí vocês vão dizer, né? Eu estou pedindo, lá no enunciado, eu peço que determine a primeira e a segunda geração dos cruzamentos. Verifiquem, percebam. Neste caso aqui, eu posso, né, ao contrário do primeiro exemplo, que é mais simplório, aqui na F2, deste exemplo, eu tenho dois genótipos diferentes. Tenho o azão, azão, e tenho o segundo genótipo, que é o azão, azinho. Quais as possibilidades de combinação que eu tenho aqui? Eu posso ter um azão com azão versus azão, azão. Essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que eu tivesse um azão, azão cruzado com azão, azinho. E a última possibilidade é que eu tivesse o azão, azinho cruzado com azão, azinho. Então, aqui nós teremos azão, 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 azão e azão, azão. Toda descendência, inclusive, é semelhante ao que a gente viu na alternativa A dessa questão. Toda descendência, né, ela é homozigota dominante, tá? No segundo exemplo, né, a F2 vai ser esse com esse, azão, azão, esse com esse, azão, azinho, esse com esse, azão, azão, opa, e os dois últimos, né, azão, azinho. Já se eu pego, né, esse é a mesma linha de raciocínio, né, a primeira possibilidade de cruzamento que a gente viu na geração P. Já se eu pego esse último daqui, é igual ao exemplo B, onde eu tenho azão com azão, azão com azinho, aqui, azão com azinho, deixando o dominante primeiro, e por último, azinho, azinho. Bom, resolvemos a alternativa C, né? Vou apagar outra vez aqui. Professor, Oi. então na F2 tem que fazer todos, com todas as possibilidades, né? Isso. Mas compreendam uma coisa. Na prova, não é isso. Aqui é um exercício, é um estudo dirigido para vocês exercitarem. Então, vocês têm que pensar em todas as possibilidades possíveis. É trabalhoso? É, mas é a forma que vocês vão exercitar. E vamos para a alternativa D, que aí nós temos aqui a sua geração parental formada por um indivíduo heterozigoto cruzado com outro heterozigoto. Sabemos que a F1 é do cruzamento de dois heterozigotos, nós temos azão, azão, como produto do cruzamento desses dois geometras. Azão, azinho, deixando o dominante primeiro, azão, azinho, e, por último, nós temos azinho, azinho. Neste caso aqui, eu acho que é o caso dos exemplos que tem aqui, a letra D é a mais trabalhosa. Por quê? Porque a gente precisa pensar na F2 com todas as combinações possíveis. A gente pode pensar aqui, né? O produto da autofecundação seria azão, azão versus azão, azão, né? O segundo, né, exemplo é azão, 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 azão versus azão, azinho. O terceiro exemplo é a própria autofecundação, azão, azinho versus azão, azinho. E o último, os dois últimos exemplos, nós temos azão, azinho versus azinho, azinho e azão, azinho, azão, azão versus azinho, azinho. Né? Então, temos todas essas combinações. Já vimos que o resultado disso daqui é que os indivíduos, todos eles, a descendência, são de homozigotos dominantes, neste primeiro exemplo.
No segundo exemplo, nós temos uma descendência de F2, que é formada por azão, 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 azinho, azão, azão e azão, azinho. Essas são todas as possibilidades. No terceiro exemplo, repetindo mais uma vez, nós temos as possibilidades azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. O quarto exemplo, aí nós temos aqui o indivíduo azão, azinho, azão, azinho, e agora nós temos azinho, azinho com azinho, azinho. A última possibilidade de combinação, nós temos aqui uma descendência formada por azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azão, azinho. Então, temos todos heterozigotos, né? Essas são todas as possibilidades observadas para a letra, né, E dos cruzamentos propostos. E a última das questões, a última letra F, nós temos aqui azinho, azinho cruzado com azinho, azinho. Óbvio que em parental, né, ele vai gerar uma F1 formada exclusivamente de indivíduos homozigotos recessivos, que, independentemente da autofecundação ou do cruzamento entre a F1, nós teremos uma F2, né, formada pelo cruzamento de dois homozigotos recessivos, gerando, assim, uma descendência totalmente formada por indivíduos também homozigotos recessivos. Não é? Então, é o produto deste cruzamento. Aqui está tudo ok? Ok, professor. Massa. Então, voltemos aqui o nosso questionário. Tá? Deixa eu voltar aqui, eu estou o 4 aqui foi resolvido, agora vamos para o 5. Determine quais os genótipos e fenótipos dos indivíduos F1 e F2, sabendo que a geração parental é composta por um indivíduo duplo heterozigoto com um duplo homozigoto recessivo. Ó, vejam, tá? Vejam aqui, vamos elencar algumas informações que a gente tem aqui, né? Precisamos lembrar que o alelo envolvido, nós teríamos o alelo Rzão, né? Que esse indivíduo, independente se ele for homozigoto dominante ou homozigoto ou heterozigoto, ele apresenta sementes lisas. Todavia, se o indivíduo for homozigoto recessivo, ele apresenta sementes rugosas. Para o outro alelo, né, a presença do alelo dominante determina a cor amarela, né? Então, sementes amarelas. Se o indivíduo tiver os alelos recessivos, as sementes elas serão verdes. Bom, entendido isto, percebam que o enunciado ele diz que o cruzamento, a geração parental, ela é composta por um duplo heterozigoto. Então, ela está falando que é um Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Olha, homozigoto para o primeiro locus, homozigoto para o segundo locus. Cruzado com um indivíduo duplo homozigoto recessivo. Ou seja, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Tá? O enunciado da questão, ele pede o genótipo e o fenótipo de F1 e de F2. Comecemos com F1, tá? Façamos o quadro de Punnett, tá? Gente, vou tentar construí-lo da melhor maneira possível.
mas com a mesa digitalizadora temos um pequeno nível de dificuldade, mas vamos conseguir. Bom, a gente sabe que quando estamos trabalhando com dois genes, o gene V e o gene R, nós temos a formação de 16 quadros, né, nessa tabela do quadro do Punnett. 16 células no quadro. Então, vamos para, primeiro, os gametas que o indivíduo, o duplo heterozigoto, pode formar. Nós temos aqui Vzão, ou Rzão, Vzão. Depois, Rzão, Vzinho. Depois, Rzinho, Vzão. E, por último, Rzinho, Vzinho. Lembrem-se, né? Eu acho que um dos fatores que vão chamar a atenção de vocês é a existência desse... professor, não deixa o alelo dominante primeiro? Não. Sempre lembre de obedecer às regras onde você tem a ordem dos genes como sendo majoritária sobre a dominância. E depois, vamos olhar os próximos alelos, né? Os próximos gametas do outro doador. Rzinho, Vzinho. Rzinho, Vzinho. Rzinho, Vzinho, que foi esse daqui. Deixa eu puxar por cima que fica mais fácil. E por último, nós temos o último, Rzinho, Vzinho. Ao realizar os cruzamentos, sempre lembrem, né? O alelo dominante vem primeiro, então eu estou cruzando agora este gameta com este outro. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, tá? Seguindo aqui a ordem. Rzão, Rzinho. Aqui é Vzinho e aqui também. Então, nós temos Vzinho, Vzinho. Agora, vamos para cá. Rzão, o cruzamento, né? O cruzamento aqui. Aí, a gente tem Rzão? Não tem. O que a gente tem são dois Rzinhos primeiro. E agora, Vzinho ou Vzão primeiro? Vzão primeiro, depois Vzinho. E, por último, nós temos aqui, como ambos os alelos, eles são recessivos, então não importa a ordem de quem venha primeiro. Se nós percebermos aqui, para economizar tempo, eu quero que vocês percebam isso daqui, os alelos ou os gametas de um dos doadores são todos iguais. Então, se a gente pegar aqui, a combinação vai dar igual para cá, que quando eu faço isso, é igual para esse, que é igual para esse, que é igual para esse, que é igual aqui, né, entre os possíveis cruzamentos. É só uma questão para economizar tempo, já que a gente está tratando de uma revisão, e isso daí vocês certamente já fizeram. Esse é o produto de F1, onde nós temos 4 dos 16 indivíduos, eles possuem o genótipo, a frequência genotípica Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. 4 dos 16, que são esses 4 daqui, possuem a característica Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. 4 dos 16, mais uma vez, eles possuem o genótipo Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. E o último, mais 4 dos 16, possuem o genótipo Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Bom, isso é o genótipo. E, coincidentemente, nós temos uma proporção fenotípica semelhante. Para este primeiro caso, o Rzão define sementes lisas, e o alelo Vzão, sementes amarelas. O segundo caso, nós temos o alelo Rzão determinando sementes lisas. Todavia, a ausência do alelo dominante para o gene V define o indivíduo da cor verde, né, com sementes verdes. O exemplo seguinte, nós temos aqui o Rzinho, Rzinho são de sementes rugosas, enquanto que a presença do alelo dominante define a cor amarela dessas sementes. E, por último, nós temos aqui, mais uma vez, a característica rugosa associada, em decorrência da presença dos alelos recessivos para o gene V, de sementes com a cor verde, tá? Então, essa é a relação aqui para a F1.
Quando se trata da F2, aí eu vou chamar a atenção de vocês, eu não vou apagar da maneira convencional, porque para F2, vocês têm que perceber o seguinte: quem é a descendência de F1? Então, na F2, vocês precisarão observar que nós temos as seguintes possibilidades. Primeiro cruzamento, né? O primeiro cruzamento seria Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, que é o genótipo que a gente observa aqui, autofecundado, ou seja, ele com ele mesmo. Vocês têm que fazer um quadro de Punnett nestas situações, né? Envolvendo estas situações. O segundo caso, vocês teriam Rzão, Rzinho, que é este daqui, autofecundado, né? Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho, cruzado com ele mesmo. Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. O terceiro quadro, veja, olha como essa questão eu exploro vocês, porque eu preciso que vocês façam um cruzamento, né? Numa única questão, vocês vão gerar 5 quadros e em cada quadro vocês vão fazer uma análise semelhante ao que acabou de ser feito. O terceiro quadro é do cruzamento de Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho versus ele mesmo. Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. E o último caso, vocês vão montar o outro quadro, que é com Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho versus ele mesmo. Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Qual é o grande lance? São os gametas. Vocês só precisam definir quais são os gametas. No primeiro exemplo, nós temos gameta Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão e Rzinho, Vzinho. Como é uma autofecundação, né? O outro cruzamento, né? O doador é ele mesmo, e aí os gametas também são os mesmos. Né? No segundo exemplo, temos um gameta Rzão, Vzinho, o segundo gameta Rzão, Vzinho, o terceiro gameta Rzinho, Vzinho e o quarto gameta também Rzinho, Vzinho. No terceiro exemplo, teremos o gameta Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho, né? Cruzado com ele mesmo, que são os mesmos gametas. E, por último, nós temos nesse cruzamento só Rzinho, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho, Vzinho e Rzinho, Vzinho, para ambos os casos. Então, a única dificuldade que eu vejo que vocês poderiam ter ao realizar esses outros cruzamentos de F2 é definir quais são os gametas que acabamos de citar. Professor, Pode falar. aí eu fiz errado. Eu achei que F2 aí seria o cruzamento entre eles aí, não tem? Neste Não caso seria aqui, seguindo o... Deixa eu só colocar aqui. Seguindo o que Mendel fez na sua segunda lei, né, ele deixou autofecundar. A F2 é o produto da autofecundação de F1. Captou? Mas você exercita um pouquinho mais. Ave Maria. Não, moço. Mas assim, é o tipo da coisa. Quando você pegou o macete, acabou, você vai embora, né? Vamos para a próxima questão, né? Vamos lá. No enunciado da próxima questão, ele pede quantos gametas com genótipos diferentes é possível ser obtidos a partir de indivíduos com os seguintes genótipos. Aí daqui, letra A, B, C e D. Meus queridos, deixa eu pegar só aqui este primeiro exemplo e os demais, eles serão facilitados para vocês. Qual é a fórmula que a gente usa para definir os gametas diferentes? Como é, professor? Como era a fórmula que a gente saberia quantos tipos de gametas diferentes podem ser formados por um indivíduo? Eu fiz pela aquela linha cruzada. Eu, na verdade, eu não fiz, mas eu acho que é por linha cruzada, aquele método. Não. Aqui
O que é que eu fiz aqui, gente? Deixa eu ver aqui. ESC. Essa daí eu não respondi. Rômulo, tu respondeu? Quem tá falando é Rômulo ou é Ítalo? É porque eu tô com a câmera fechada. Pronto, Rômulo, Oi, professor. você fez essa? Qual é a questão, professor? É a questão número 6. Deixa eu ver aqui, porque eu tô olhando aqui pelo A computador. alternativa A, ele tem aqui, Bzão, Bzinho, Czão, Czão. Só um minuto. Dzinho, Dzinho e Ezão, Ezinho. Ah, não. Eu não consegui fazer essa, professor. Consegui responder Pronto. outras questões. Ó, bora lá, vamos pensar o seguinte, ele está perguntando quantos tipos de gametas diferentes. Vamos lá, vamos entender. Ah, sim. Essa questão aqui o senhor até tinha explicado lá na sala, né? Que é de vários. Tinha, isso. Bora lá, vamos entender isso daqui. Quais são os tipos de gametas que esse indivíduo pode formar? Bora lá, primeiro, Azão, Bzão. Depois, Azão, Bzinho. Depois, Azinho, Bzão. E por último, Azinho, Bzinho. Gente, quantos gametas diferentes, eu não estou perguntando quantidade de gametas, eu estou perguntando com genótipos diferentes foram formados aqui? 4. Gente, ó, vê só, existe uma fórmula muito simples, é a famosa 2 elevado a n, onde n é o número de locos em heterozigose. Vou deixar só aqui, hetero, né? Aqui, o primeiro locus, o locus do GNA, é heterozigoto? Sim. O segundo é heterozigoto? Sim. Ou seja, eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Observem se a resposta não é essa. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, para eu definir nestes casos daqui, eu vou empregar a mesma fórmula de 2 elevado a n, onde n é o número de locos em heterozigose. Vamos lá, vamos conferir. 1 locus em heterozigose, 2 locos em heterozigose. Aqui não é, aqui não é, aqui é. Então, eu tenho 2 à terceira. E a gente sabe que 2 à terceira, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 gametas diferentes. Essa é a resposta da alternativa A. Vou fazer mais uma, alternativa B, só para a gente sanar a qualquer eventual dúvida. O indivíduo tem um genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. Gameta. Aqui, o primeiro locus, homozigose, não rola, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Então, esse gameta daqui, para a gente saber o número de gametas diferentes, não levamos em consideração A. B é em heterozigose, então vai. C não, D não, E vai também. Então, aqui, neste exemplo, eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Né? 4 gametas diferentes, que é o que nós formamos a partir deste indivíduo, tá? E a linha de raciocínio das demais questões da letra C e da letra D, o raciocínio, a linha de raciocínio, ela é a mesma. Então, superada essa questão, vamos partir para a próxima. A questão de número 7. Aqui, ele pede, empregando o quadro de Punnett, determine quais as proporções genotípicas e fenotípicas observadas a partir do cruzamento Gzão, Gzão, Wzão, Wzão, cruzado com Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Onde o alelo G, né, determina as sementes amarelas. O indivíduo Gzinho tem sementes verdes. O Wzão determina sementes de textura lisa.
e o Wzinho de sementes rugosas. Meus amados, sempre percebam, sempre verifiquem o enunciado. Ele quer saber a proporção genotípica e a proporção fenotípica. Ele quer as duas, tá? E o enunciado, ele diz, utilizando o quadro de Punnett. Então, a gente sabe que quando são 2 genes envolvidos, o quadro precisa ter 16 células, né? Ô, professor, e agora? E como é que eu faço? Como é que o senhor sabe que é 16? É porque eu emprego uma fórmula que é 4 elevado a n, onde n é o número de genes. Neste caso aqui eu tenho 2 genes, então seria 4 ao quadrado, que é igual a 16. Quando é só uma característica, então 4 elevado a 1, só precisa de 4 células. Mas nesse caso nós teremos 16 células. Bom, eu tenho aqui a geração parental e eu quero descobrir a F1, né? Então vamos pegar os gametas que esse indivíduo forma. Gzão, Wzão, Gzão, Wzão, Gzão, Wzão e, por último, Gzão, Wzão. Já esse outro daqui, nós temos Gzão, Wzão, Gzão, Wzinho, Gzinho, Wzão e, por último, Gzinho, Wzinho. Mais uma vez, vamos realizar o cruzamento. Gzão com Gzão, Wzão, Wzão, tá? Gzão, Gzão, Wzão, Wzão. Tá? Aqui, Gzão com Gzão, Wzão com Wzão. Gente, aqui pouco importa, já que os dois são dominantes. Eu tenho Gzão com Gzão, Wzão, Wzão, Gzão, Gzão, Wzão, Wzão. No segundo cruzamento, Gzão com Gzão, Gzão, Gzão. Wzão com Wzinho, Wzão, Wzinho. Deixando, neste caso aqui, o alelo dominante primeiro, né? Aí a gente tem aqui, como os gametas de cima são todos iguais, eu vou deixar aqui só para a gente resumir, né, a nossa situação. Agora vamos cruzar este gameta com os gametas de cima. Gzão, Gzinho, Wzão com Wzão. Se eu pegar o mesmo, vai dar Gzão, Gzinho com Wzão, Wzinho, né, em todos os casos. Sempre que tem um indivíduo homozigoto, duplo homozigoto dominante, a gente tem uma situação parecida com essa de repetitividade. E agora vamos fazer o último cruzamento envolvendo o gameta de baixo. Daí nós temos Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Pronto. Isso para todos os casos. Vamos para as proporções, então, o que pede a questão? Primeiro, proporção genotípica. Na proporção genotípica, nós temos aqui 4 dos 16 da proporção genotípica. 4 dos 16 são Gzão, Gzão, Wzão, Wzão. No segundo caso, nós temos aqui 4 dos 16 são Gzão, Gzão, Wzão, Wzinho. Aí, vamos para o terceiro caso. Mais 4 dos 16 são Gzão, Gzinho, Wzão, Wzão. E os últimos 4 dos 16 são Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Agora eu chamo a atenção de vocês para a proporção fenotípica, já que todos eles têm um alelo dominante para G, indicando que todos os 16 dos 16 apresentam a cor amarela, e por terem Wzão, apresentam a textura lisa. Então, achamos a proporção fenotípica e a proporção genotípica para esta questão. Deixa eu abrir aqui, gente, que o outro computador entrou em modo de descanso de tela. Só um
um momento que o áudio da minha esposa tá ali, tá dando aula ao nosso pequeno, tá vazando, deixa eu falar aqui para ela. Oi, pessoal, me ouvem? Sim, senhor. Então, superamos mais uma questão. Vamos para a próxima, né? Nós temos aqui, essa sétima foi superada. Agora, a próxima questão, vamos usar o método das linhas cruzadas. Então, vamos lá. Deixa eu... No método das linhas cruzadas, veja que a gente acabou de utilizar o método do quadro de Punnett. Agora vamos para as linhas cruzadas, né? As linhas cruzadas eu tenho aqui o seguinte cruzamento, né? Temos Bzão, Bzinho, Gzão, Gzinho, Azão, Azão, versus Bzão, Bzão, Gzão, Gzinho, versus Azão, e Azão, Azinho. Então, nós temos aqui, para resolver por meio do método de linhas cruzadas, nós temos as seguintes possibilidades. Vamos isolar, vamos tratar gene a gene, né? Então, vamos lá. Os Bs primeiro. Bzão com Bzinho versus, que é esse daqui, versus o B daqui. Bzão com Bzão. O segundo caso, nós agora vamos tratar do G, né? Do gene G. Gzão, Gzinho, do genótipo desse indivíduo, versus o Gzão, Gzinho, do segundo indivíduo. E, por último, nós temos Azão, Azão, versus Azão, Azinho. O enunciado da questão, ele diz que ele quer que determine as proporções fenotípicas, tá? Quais são, né? Então, a gente precisa entender os fenótipos. E, para isso, nós teremos o alelo B dominante, condiciona a formação de sementes de plantas altas. O Bzinho seria de plantas baixas. O alelo Gzão condiciona a formação de sementes amarelas, enquanto que o Gzinho de sementes verdes. A combinação alélica onde envolva o gene Azão, seria aqui, são de plantas lisas, pelo enunciado, e o genótipo homozigoto recessivo, plantas rugosas. Então, veja, ele não quer os genótipos, já que ele está pedindo proporção fenotípica. Vocês têm que focar na pergunta. Então, vamos lá, vamos para os cruzamentos. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzinho com Bzão, o alelo dominante primeiro, Bzão, Bzinho. E Bzinho com outro Bzão, novamente, o alelo dominante primeiro. Quais são as proporções genotípicas? Genotípicas. Temos aqui genótipo homozigoto e genótipo heterozigoto, né? Homozigoto dominante e heterozigoto. Mas todos eles partilham de um alelo dominante. E a característica dominante, né, define, né, a presença do alelo Bzão, define que 4 dos 4 indivíduos são de plantas altas, a partir deste cruzamento. Bom, seguindo adiante, nós vamos efetuar o cruzamento aqui. Gzão com Gzão, Gzão com Gzinho, Gzão com Gzinho e Gzinho com Gzinho. Observem que agora
né, o alelo dominante G está presente nesses 3/4 do indivíduo. E esse alelo dominante condiciona a formação de sementes amarelas, enquanto que eu tenho aqui 1/4 de sementes verdes. No último exemplo, aqui, nós temos indivíduo azão, 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 azinho, azão, azão e azão, azinho. Todos eles partilham do alelo dominante e o alelo dominante condiciona a formação de sementes lisas. Então, eu tenho aqui 4/4 de sementes lisas. Bom, chegando a este ponto, deixa eu ver aqui se eu vou fazer o seguinte, tá? Manter. Pronto. Para que a gente entenda melhor, inserir novo slide. Deixa eu deletar esse jovem, deletar esse outro jovem. Bom, pronto. A partir daqui a gente consegue transitar entre os slides. Então, vamos lá. Vou fazer um método de linhas cruzadas. Com relação à altura, as plantas poderiam ser altas ou baixas. Certo? Com relação à cor, as plantas, elas podem ser altas amarelas ou altas verdes, né? Elas podem ser baixas, elas poderiam ser baixas também amarelas ou baixas verdes. E, por último, com relação à textura, elas poderiam ser lisas ou rugosas, né? Podem ser lisas ou rugosas. Ela pode ser amarela, lisas ou rugosas. Esse aí eu fiz errado. Não, talvez não. Eu fiz a proporção genotípica. Ah, tu fez o genótipo? Aham. Ah, então fez. Vamos me corrigir, tá? Ó, vamos lá. Vamos entender uma coisa, só para poder contextualizar. Eu fiz isso daqui, mas eu não precisava fazer tudo. Por que eu digo isso? Vamos lá. Vamos entender. Na F1, não, neste cruzamento daqui, eu tenho quanto de plantas altas? 4. Deixa eu mudar essa cor. Primeiro, deixa eu apagar isso. Pegar aqui, vermelho. Vou botar esse L. E agora eu vou aqui mudar a cor. Quantas são plantas altas? 4/4. Quantas são baixas? Olha aqui. Quantas são baixas? Cadê as baixas? 0. Vamos para o cruzamento. Vamos para aqui. Quantas são amarelas? 3/4. Então, vou botar aqui. Amarela é 3/4. Amarela, 3/4. Quantas são verdes? 1/4. Então, aqui, verde, 1/4. E verde, 1/4. Agora, vamos para aqui. Quantas são lisas? 4/4. Quantas são rugosas? Nenhuma. 4/4. Nenhuma. 4/4. Nenhuma. 4/4. Nenhuma. Professor, se eu tenho, em aqui alguns casos, eu tenho 0, né? Eu não tenho plantas rugosas, aqui já é 0. Neste exemplo aqui abaixo, eu tenho sementes que pela proposição, essas plantas seriam baixas. Mas como não existe essa possibilidade, eu já posso dar um corte aqui, que eu não tenho essa possibilidade. Então, o que sobrou? Sobrou, neste caso,
a existência de plantas altas, 4 quartos, e eu multiplico plantas amarelas, 3 quartos, e multiplico de novo plantas lisas, 4 quartos. Eu vou multiplicar, né? Aqui já é 0, aqui já é 0, e o outro caso daqui eu tenho 4 quartos vezes 1 quarto de plantas verdes, vezes 4 quartos de plantas lisas. Na multiplicação de frações, numerador versus numerador, denominador versus denominador. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48, das 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, são de plantas, né? São de plantas altas, AL, mais, né? Amarelas, AM, mais lisas, LS. E neste caso daqui, eu tenho 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16, das 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, são de plantas altas, já que só temos plantas altas, verdes e lisas, já que não temos rugosas. Então, a resposta a esse questionamento, né, de quais as proporções fenotípicas observadas no cruzamento destes dois indivíduos daqui, né, é este daqui o resultado. Ok? Ok, professor. Então, beleza. Vamos aqui. Deixa eu manter, deixa eu aqui, slide em branco. Pronto, que fica mais rápido para a gente dialogar. Então, vamos para a próxima questão. Agora ele pede o emprego de um método, do método probabilístico. Ele pede para definir qual é a chance de se obter em F2 um fenótipo dominante a partir de uma geração parental composta por um homozigoto dominante e outro homozigoto recessivo. Vamos lá. Vamos fazer essa abordagem. Então, bom, ele diz que a geração parental é de um indivíduo homozigoto dominante cruzado com um homozigoto recessivo. Logo, a F1 é de indivíduos azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azão, azinho. Ou seja, todos são heterozigotos. Caramba, entrou em modo de descanso de tela outra vez. Bom, dito isto, só que é preciso lembrar que o que ele está pedindo é para eu definir a probabilidade em F2. F2 nós sabemos que é a autofecundação de F1, ou seja, ele, azão, azinho, versus ele mesmo, tá? Isso é o que a gente precisa entender do que eu espero dentro da probabilidade. Eu dificultei a situação, que era para vocês entenderem que vocês precisavam fazer um cruzamento em F1, achar quem eram os parentais para obter F2. Então, ele pede o seguinte: determine a proporção fenotípica, determina a probabilidade de se obter um indivíduo em F2 com um fenótipo dominante. Bom, vamos lá. Para ter o fenótipo dominante, o produto desse cruzamento, ele pode ser azão-azão ou azão-azinho, né? Que se a gente fizer F2 aqui, a gente vai ter azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Esse é o resultado de F2. Ó, se eu olhar aqui, eu já vou ter ideia de qual vai ser a proporção, mas eu preciso explicar de uma maneira probabilística. Neste cruzamento, então, esqueçam isso daqui. Deixa eu apagar aqui, porque aqui já é a forma de dedução imediata. Mas esqueçam isso daqui e vamos pensar que este primeiro indivíduo, ele tem a chance de formar dois gametas, ou azão
ou azinho. A chance de se formar um gametazão é de 1/2. E de formar um gametazinho é 1/2. Já deste segundo indivíduo, nós temos uma situação onde ele também pode formar 2 tipos de gameta, azão ou azinho. E, em ambos os casos, também é 1/2. Daí, para o cruzamento deste indivíduo, dele com ele mesmo, né, a autofecundação, nós termos indivíduos com fenótipo dominante, esses indivíduos teriam que ser ou azão-azão ou azão-azinho. Para que ele seja azão-azão, o primeiro pai tem que doar azão e o segundo pai também tem que doar azão. Tá, só tem essa possibilidade. Ou, quando eu tenho boto mais, né, um símbolo da adição. Para que ele seja azão-azinho, o primeiro pai tem que doar azinho e o segundo pai tem que doar... Ou o primeiro pai tem que doar azão e o segundo pai tem que doar azinho. Mas poderia ser outra possibilidade. Ou, né, que o primeiro pai doe azinho e o segundo pai doe azão. Bom, acabamos por aqui. Logo, eu vou começar a fazer as devidas substituições. Então, o I eu substituo pelo símbolo da multiplicação. O ou, né, que aqui eu botei mais, né, mas era o, eu substituo pelo símbolo da adição. Então, o que teremos? No primeiro caso, nós temos a probabilidade de azão vezes a probabilidade do outro azão. Ou, se eu tenho um ou, né, eu já dei um spoiler, eu vou colocar um mais. A probabilidade do primeiro ser azão. E, quando eu tenho i, eu multiplico a probabilidade do segundo ser azinho. Ou, eu adiciono a probabilidade dele ser azinho e, neste caso, eu multiplico a probabilidade dele ser azão. Bom, agora é substituir os valores de P de azão do primeiro, que aí nós temos aqui, P de azão do primeiro é 1/2, versus P de azão do segundo também é 1/2, mais P de azão do primeiro é 1/2, vezes P de azinho do segundo também é 1/2, mais a probabilidade de azinho do primeiro é 1/2 e a probabilidade, eu botei um P, a probabilidade do segundo do azão também é 1/2. Agora eu vou resolver primeiro o que está, a multiplicação que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho aqui 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1, 1. Né? Numerador versus numerador, denominador versus denominador. 2 vezes 2, 4. Mais 1/2 vezes 1/2, a gente já viu que é 1/4, mais 1/2 vezes 1/2 é outro 1/4. Bom, multiplicação, eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador de cada uma das frações. Mas quando eu tenho uma adição, a gente tem a seguinte regra. Quando o denominador é igual, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Então, conservei o 4 e somei os numeradores. Logo, a probabilidade do indivíduo ser azão-azão ou azão-azinho é de 3/4. Isso é verdade? Né? Isso a gente viu. Pronto, a questão encerra aqui. Mas só para vocês verem se é verdade, a gente tem aqui azão vezes azão, azão-azão, azão com azinho, azão-azinho, azinho com azão, azão-azinho, e azinho com azinho, azinho, azinho. Ou seja, nós temos 3/4, onde o indivíduo ele pode ser azão-azão ou azão-azinho. Está aqui a probabilidade que foi demonstrada, tá? Agora, lembrando, na prova, se eu peço probabilidade, é probabilidade. Se eu peço quadro de Punnett, é quadro de Punnett. Se eu peço linhas cruzadas, vocês têm que respeitar o método que eu solicito, tá bom? Agora, vamos para a 10ª e última questão. Entendi agora, Ítalo, você fez uma pergunta se teria que entregar. Eu entendi agora o motivo da sua pergunta. Porque todos esse questionário eu botei valendo ponto, né? Então,
Foi aí eu vinha fazendo as outras. Aí só tem a questão do ponto nas últimas. Não, isso foi uma falha técnica. Desculpe aí. Mas vamos lá. Então, a 10ª questão. Nós temos assim, baseado nos dados populacionais apresentados para a geração F2, que eu vou demonstrar para vocês, obtidos do endocruzamento de F1 de flores heterozigóticas, né, de F1 heterozigótica, de flores púrpuras, verifique se as proporções fenotípicas observadas respeitam o princípio mendeliano de 3:1. Adote o Q quadrado tabelado a 5% de probabilidade para testar a hipótese. Então, vamos lá, vamos entender, né? Vamos colocar aqui o quadro. F2, né? Aí nós temos flores púrpuras e flores brancas, tá? Primeiro, é preciso que a gente relembre a fórmula do Q quadrado. O Q quadrado, ele é entendido como somatório da frequência observada menos a frequência esperada elevado ao quadrado dividido pela frequência esperada. Esta é a fórmula. Então, a primeira coisa a gente precisa entender que é a frequência observada. No exemplo dado, né, o exemplo que está na tabela é de 208 indivíduos com cor púrpura e 192 com a cor branca. Totalizando, se a gente somar aqui, né, o total dá 400 indivíduos. Bom, esse é o que eu tenho no meu enunciado. Tem um F2, as categorias, e tem uma frequência observada. Pelo enunciado da questão, ele diz o seguinte, que ele quer a hipótese testar se respeita o princípio mendeliano de 3:1. Né? Ora, o que isso quer dizer? Que se é 3:1, 3/4 dos indivíduos são apresentam a característica dominante. Então, o esperado é que os de flores púrpuras ocupasse 3/4 da população, enquanto que o de flores brancas ocupasse 1/4 da população. Bom, a população eu tenho aqui. Então, vamos lá. Como eu acho a frequência esperada? Né? Olha, a frequência esperada para flores púrpuras é igual a 3/4 do total da população, que é 400 indivíduos. Isso é, né, 400 vezes 3, 1.200, dividido por 4, dá igual a 300. Então, eu esperaria que tivéssemos 300 indivíduos aqui. Essa era a minha expectativa. E o de flores brancas? Eram de quanto? 1/4 da população. A população é 400. 400 vezes 1 dá 400, dividido por 4 dá igual a 100. Então, nós temos aqui 100 indivíduos. Veja se bate o somatório. Bate perfeitamente. Então, aqui está tudo ok. Deixa eu apagar esse eu não gostei dele. Frequência de E. Ora, a fórmula que está aqui, ele diz que o primeiro parâmetro que eu preciso calcular é o F de O menos F de E. Quanto é que é F de O menos F de E? 208 menos 300. Dá menos 92. E se eu pegar aqui F de O, 192 menos 100, dá 92. Bom, eu achei F de O menos F de E, tanto para cores de flores de cor púrpura, quanto para flores de cor branca. E agora? Agora eu preciso elevá-lo ao quadrado. Então, vamos lá. F de O menos F de E ao quadrado. Quanto é que é menos 92 ao quadrado? Vamos lá, vou pegar aqui a calculadora, né? Então, símbolo negativo, quando é elevado a expoente par, ele fica positivo. Então, seria 92 ao quadrado. Dá igual a 8.000
8.464. Semelhantemente, aqui, 92 ao quadrado, 8.464. Bom, achei f de O menos f de E ao quadrado. Agora eu preciso fazer o quê? Estou destrinchando aqui por partes. Dividir por f de E da categoria. Então, quanto é que é f de O menos f de E ao quadrado dividido por f de E? Bom, neste caso aqui, eu vou pegar este valor e dividir por sua categoria, o f de E de sua categoria. Então, quando eu pego 8.464 e divido ele por 300, eu tenho um valor de 28,21. Se, porventura, eu pego o valor agora, né? 8.464 e divido por 100, 8.464, e eu divido por 100, eu vou ter um valor, né? Só eu botar aqui duas casas decimais, 84,64. Bom, achei o valor de f de O menos f de E ao quadrado, dividido por f de E. Veja, a fórmula do Q quadrado é um somatório. Logo, eu preciso somar. 1 mais 4, 5. 2 mais 6, 8. 8 mais 4, 12. Vai 1. Né? Nós temos aqui o valor de 112,85. Esse é o valor do Q quadrado calculado. Né? Foi o que eu achei. Que é este somatório. Agora, o que é que eu faço? Eu comparo este valor com o Q quadrado tabelado a 5% de probabilidade. Para eu saber, né, que valor é este, eu preciso ir lá na tabela do Q quadrado e olhar que nós temos duas categorias, né? O grau de liberdade é calculado, o grau de liberdade é igual a número de classes menos 1. Ou seja, se nós temos duas classes, eu tenho 2 menos 1, que é igual a 1. Então, eu preciso achar o meu Q quadrado tabelado, né, com uma categoria a 5% de probabilidade, para poder ter esse valor daqui. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui. Vocês estão visualizando o Google agora? Sim, professor. Sim. Só para a gente tentar dialogar. Então, a gente vai procurar aqui, ó, 1%, um grau de liberdade, perdão, um grau de liberdade igual a 1, e com 0,05, que é 5% de probabilidade. O valor do Q quadrado é esse daqui, 3,84, né? Tem terceira casa decimal, mas a gente só está usando duas aqui. Então, o valor aqui do Q quadrado vai... Ué, não está apagando? Como assim? Borracha. A borracha está inacessível? Bom, não estou entendendo aqui. É porque, como aqui 3,84, como eu tinha salvo, ele ficou a imagem, eu não consigo apagar o que já foi feito. Então, o valor do Q quadrado tabelado é de 3,84. O Q quadrado calculado é de 112,85. Então, nós temos algumas deduções a serem feitas. Tá? Então, deixa eu adicionar aqui mais um slide e pegamos as seguintes informações.
Qi quadrado calculado igual a 112,85. Qi quadrado tabelado com GL igual a 1 e 5% de probabilidade é igual a 3,84. Bom, nos nossos testes de hipótese, quando o Qi quadrado calculado ele é menor ou igual ao Qi quadrado tabelado, nós aceitamos nossa hipótese nula, que o H0, neste caso aqui, é que a segregação acontece na forma de 3 para 1. Se o Qi quadrado calculado for maior que o Qi quadrado tabelado, Tô zangada desse menino. não fique não zangada. Você rejeita a hipótese nula de 3 para 1. Bom, vamos analisar os dados. Qi quadrado calculado, Qi quadrado tabelado. Logo, o nosso exemplo ele se encaixa nesta segunda situação, onde o Qi quadrado calculado é maior do que o Qi quadrado tabelado. Olha, eu vou bloquear ele. Oxi, desculpa. Quem é que está com o áudio aberto aí dizendo que vai bloquear sabe Deus quem? Pobre do bloqueado. Né? Vamos voltar aqui. Então, quando o Qi quadrado calculado é maior do que o Qi quadrado tabelado, nós rejeitamos a hipótese. Isso quer dizer que não está de acordo com as propostas mendelianas de 3 para 1. Bom, então, gente, nossa revisão de hoje, ela se encerra por aqui. Estou interrompendo a gravação para disponibilizar para os demais.